como saber se você realmente está na luz ou ainda está em trevas? Como saber se estamos na luz ou ainda estamos em trevas? Tem muita gente que está na igreja, que levanta as mãos, faz obras de caridade, pensa que está na luz, mas ainda está em trevas. A gente precisa entender uma verdade espiritual muito séria. E a verdade espiritual é esta: o reino espiritual é dividido em dois: o reino da luz e o reino das trevas. E nós, eu e você, estamos ou no reino das trevas ou no reino da luz. Quem está no reino das trevas é influenciado, dominado, governado, orientado, oprimido e até possuído por demônios. A pessoa vive uma vida que ela não gostaria de estar vivendo. Quem vive no reino da luz, ele está debaixo da potente mão de Deus. Porque a Bíblia diz que Jesus é a luz do mundo. Deus é luz. Se você está no reino da luz, você está aqui, nesse ambiente. Os demônios nada conseguem fazer com a vida na vida daqueles que estão na luz. Porque demônios são seres que só conseguem agir em um ambiente que tem trevas. Porque eles são seres das trevas. Os demônios só conseguem agir na vida de uma pessoa enquanto ela está nas trevas. Uma vez que ela é tirada das trevas, ela vem para a luz, automaticamente os demônios perdem todo e qualquer tipo de ação. Automaticamente os demônios desaparecem, porque os demônios só conseguem agir onde existe trevas. É preciso entender essa introdução da palavra. A Bíblia diz lá em Colossenses capítulo 1, o verso de número 13, se o pessoal puder colocar na tela para mim, eu fico agradecido, que o Senhor nos tirou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. O texto diz que ele nos tirou, essa palavra tirou no original grego, riomai, da ideia de libertar com força. Não sei se você lembra quando Deus visitou o seu povo que estava no cativeiro egípcio. A Bíblia diz que foi com mão forte e poderosa que Deus os tirou de lá. Se fosse depender deles mesmos, eles nunca teriam saído de lá. A palavra tirar aqui dá a ideia de arrancar de um perigo. Da ideia de resgatar alguém que não consegue sair sozinho. Equivalente a alguém que está sequestrado em um ambiente sujo, terrível e preso. Alguém tem que resgatá-lo de lá.
E é exatamente essa ideia que o Espírito Santo inspirou o apóstolo Paulo em Colossenses capítulo 1, versículo 13, quando o texto diz que ele nos tirou do domínio das trevas e nos transportou, ou seja, da ideia de mudança de reino, que antes pertencia ao reino das trevas, agora foi transportado, foi mudado de reino. O Senhor arranca a pessoa daqui das trevas e transporta ela, muda ela de reino. Agora ela pertence ao reino espiritual da luz, da ideia de mudança de posição espiritual. É por isso que quando Pedro escreve a sua primeira carta, capítulo 2, versículo 9, o texto sagrado diz assim: mas vós sois geração eleita. Cola na tela, por favor. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Vós sois geração eleita. Conseguiu não? Sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Está falando de você, você pode dizer amém? Diga assim: eu sou propriedade exclusiva de Deus. Deixa eu te ensinar isso mais uma vez, para você que é novo aqui na igreja. O reino espiritual funciona a partir da sua confissão. Você tem que abrir a boca e confessar. Quando eu peço para você repetir comigo, você está emitindo um recado para o reino das trevas. Então, repete comigo, confessando essa palavra, essa verdade espiritual. Diga assim: eu sou propriedade exclusiva de Deus. Como propriedade exclusiva de Deus, você vai entender agora o porquê que ele acampa anjos ao seu redor. Aleluia. Aí você começa a entender por que está escrito que ele envia anjos para nos guardar na saída e na entrada, no deitar e no levantar. É você dormindo, você nem está vendo, mas tem um anjo lá te protegendo. É você dirigindo e você nem viu a quantidade de livramentos que ele te deu. Foi um anjo que estava lá te protegendo. Foi um espírito mau com a seta maligna contra você, e a seta caiu por terra porque tinha um anjo lá te protegendo. O que é isso? Você é propriedade exclusiva de Deus. Se você crê nisso, exalte o nome de Jesus com um forte aplauso para Ele. Você pode dar um glória a Deus, por favor? Glória a Deus. Deixa eu te falar uma coisa, tá? A Bíblia diz que Herodes foi comido de bicho porque não quis dar glória a Deus. De uma coisa eu sei, eu e você não vai sofrer esse problema, porque a gente aqui dá glória a Deus tranquilamente. A minha boca, a sua boca já foi desimpedida de dar glória a Deus há muito tempo. Existem demônios que às vezes faz isso aqui, ó, cola a boca da pessoa, para a pessoa não conseguir dar glória a Deus. Mas eu declaro que a sua boca está livre para dar glória a Deus. A glória é para Deus, a glória é para Deus, a glória é para Deus. Você pode colocar o dedo assim em direção ao céu e dizer assim: a glória é para o Senhor. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Mas o texto continua dizendo assim, continua na tela, por favor, meu filho. Vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para que, ó para cá, anuncieis as grandezas daquele que vos chamou de onde, gente? Das trevas para a sua maravilhosa luz. Você foi chamado
para a maravilhosa luz de Jesus. A sua família foi chamada para a maravilhosa luz de Jesus. Você pode engrandecer o nome dele mais uma vez. Aleluia! Chamados para a maravilhosa luz. Agora escute uma coisa, gente. Escute isso, por favor. Existe pessoas, como eu disse no início, na introdução dessa mensagem, que escute isso, apesar de já estar na igreja, está servindo em algum ministério na igreja, ele até já se tornou um dizimista, porque ele crê na palavra. Deixa eu falar uma coisa para você. A Bíblia diz que até os demônios creem, e até estremecem. Então tem gente que crê também na palavra, e porque ele crê, ele é dizimista. Alguns até pode até, não estou dizendo que é o caso da nossa equipe, não. Estou falando da igreja de forma geral. Não só aqui no Renova, mas em toda a igreja. Mas gente que canta no louvor, que serve na ação social, até pode ser pastor, diácono, líder de ministério. E se diz estar na luz, mas na verdade está em trevas. Tem gente que levanta a mão no culto, mas o coração está em trevas. Tem gente que se diz ser espiritual. Tem uns até que falam em línguas, bate o pé no chão, profetiza, entrega recado, corta laço. Mas ainda, escute, está em trevas. E isso é coisa séria, eu te mostro isso na Bíblia. Em 1 João capítulo 2, versículo 9, a palavra diz assim: aquele que diz estar na luz e odeia o seu irmão, até agora está nas trevas. Eu acabei de provar para você. Isso é sério, Peterson. Porque eu já conheci, por exemplo, sabe o que, Álvaro? Já conheci um camarada que se dizia ser pastor. E um dia ele disse assim: eu odeio o meu cunhado porque ele me deu um prejuízo. O camarada se dizia ser pastor, meu irmão. Ele se dizia estar na luz. Mas quando eu olhava a vida dele, eu falei: não tem como um camarada desse estar na luz, não tem como. Não tem como. Aquele que diz, bota de novo, 1 João 2,9, aquele que diz, está na luz, e odeia seu irmão, até agora está em trevas. Você entendeu a introdução que eu fiz à mensagem? Eu disse que uma vez que alguém está em trevas, ele está debaixo de influência maligna, de demônios, de opressão. A vida fica amarrada. É terrível, é tenebroso estar nas trevas. Em Mateus capítulo 18, o verso 21, Jesus ensina-nos sobre uma parábola do credor incompassivo. E o Senhor diz assim, acompanha comigo a leitura: por isso o reino dos céus pode ser comparado a certo rei que quis acertar as contas com os seus servos.
E começando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele com que pagar, presta atenção no detalhe do texto, a dívida era impagável. Não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele, sua mulher, seus filhos. O pior aqui é que toda a família sofre, Luciano. Toda a família sofre. A mulher e os filhos. E a Bíblia diz que Deus visita a maldade dos pais nos filhos. Não tendo ele com que pagar, o Senhor mandou que ele, sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo o que tinha, para que a dívida fosse paga. Observe que agora começa a acontecer um problema financeiro aqui, para esta família. Então aquele servo, prostrando-se, implorava, dizendo: Senhor, seja generoso comigo e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido por íntima compaixão, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Agarrando-o, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves. Tu consegue enxergar a cena? A cena aqui, meu irmão, é mais ou menos assim. Vem cá, Peu. Deixa eu fazer assim. Imagina que eu sou o credor incompassivo, que fui perdoado. Aí encontrei o meu conservo. A Bíblia diz que ele agarrou e sufocava. Como que tu acha que o cara fez isso? Assim, ó. Assim, ó. Pegou aqui e apertou. Tá doendo? Assim, ó. Não. E apertou. Paga-me o que deve, paga o que deve. Obrigado, Peu. Doeu o pescoço? Sufocava o cara. Paga-me o que deve. Escute. O texto diz assim: então o seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe: seja generoso comigo e tu te pagarei. Ou seja, tenha misericórdia de mim. Ele, porém, não quis. Entenda isso aqui. Perdão é uma decisão. O texto diz que ele não quis perdoar. Embora ele havia sido perdoado. A sua dívida, que era impossível de ser quitada, porque ele clamou por misericórdia, ele alcançou a misericórdia, mas ele não quis exercer misericórdia para com o próximo. Antes foi lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Vendo seus conservos o que acontecia, entristeceram-se muito e foram contar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então seu senhor chamou-o e lhe disse: servo mau, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu companheiro, como também eu me compadeci de ti? Só isso aqui. Aquele senhor esperava que este servo que foi perdoado também perdoasse. Aquele senhor esperava que aquele servo que foi alcançado com misericórdia também tratasse o outro com misericórdia. A Bíblia diz que Deus não nos tratou segundo os nossos pecados, mas segundo as suas ricas misericórdias. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor é a causa de não sermos consumidos. A cada manhã as misericórdias do Senhor se renovam. Se você quiser alcançar misericórdia, você vai precisar tratar o outro com misericórdia. O que eu aprendo aqui nesse texto é que Deus te trata da mesma forma que você trata o outro. Se você trata o outro sem misericórdia, Deus também te tratará sem misericórdia.
Se você não perdoa o seu irmão, Deus também não te perdoa. E se Deus não te perdoar, você automaticamente vai estar em trevas. É isso que aconteceu aqui com esse rapaz. A Bíblia diz que, irado, o seu senhor o entregou aos carrascos até que ele pagasse tudo o que devia. Sabe o que é isso? Esse servo mau iria passar o resto da vida dele na terra sendo atormentado. Você sabia que tem gente assim? Ele prefere passar o resto dos seus dias na terra sendo atormentado a liberar perdão, a ser misericordioso com o outro que lhe ofendeu. É por isso que Jesus disse assim lá em Mateus capítulo 6, quando ele nos ensina a fazer a oração modelo, a oração do Pai Nosso conhecida. No capítulo 6, versículo 12, o texto diz assim: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Ei, será que você pode fazer essa oração? Perdoa-me da mesma forma que eu tenho perdoado. Aí no verso 14, o Senhor diz assim: pois se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Agora, olha o 15. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial não perdoará as vossas ofensas. Ou seja, se alguém diz que está na luz, mas no coração ele guarda ódio, mágoa, ressentimento, toda vez que ele lembra daquela situação, é como se estivesse vivendo de novo aquela situação hoje. Vem uma coisa ruim por dentro dele, ou por dentro dela. Escuta isso. Essa pessoa, na verdade, não está na luz, está em trevas, e, portanto, está sendo atormentado, ou atormentada. Mas o que eu acho lindo em Jesus é que a Bíblia diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. A pessoa pode estar no mais terrível nível de trevas e escuridão. Se neste lugar ele apelar para a graça e para a misericórdia de Deus, oh glória, a mão poderosa do grande eu sou, do eterno Deus, do Jeová, vai lá naquela densa escuridão, arranca esta pessoa de lá e diz: perdoados estão os teus pecados. Agora eu vou te transportar do reino das trevas e vou te colocar agora no reino da luz. A mão de Deus está aqui nessa tarde, mais uma vez, para fazer isso com pessoas que precisarem disso. Então, um dos sinais de que alguém está em trevas é quando o coração está cheio de ódio, mau ressentimento. Eu preciso falar para você que você não pode permitir que os demônios se alimentem dessa coisa que ele gosta de se alimentar. O seu coração não pode ser prato para demônios se alimentar. Segundo sinal de que alguém pode estar em trevas, é este que eu vou te dar agora. É quando a pessoa está desorientada. Escute. Se alguém está assim na vida, olha, se alguém está assim, desorientado, não sabe o que fazer, não sabe como fazer, não sabe, ele acorda de manhã e não vê razão para viver, a vida se torna um fardo, um peso,
um saco de vida. Pessoas que dizem assim, maldita a hora que nasci. Pessoas que perderam o sentido da vida. Pessoas que não sabem a razão do porquê existe. Pessoas que andam desorientadas, sem visão, sem direção, debaixo de uma pressão e de opressão demoníaca. E isso pode ser um sinal de que a pessoa vive em trevas. Foi Jesus que disse isso. No Evangelho de João, capítulo 12, versículo 35. Jesus disse assim: a luz ainda está convosco por um pouco de tempo. Andai enquanto tendes luz, para que as trevas não vos apanhem, não vos surpreenda. Pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Escuta, quem anda nas trevas não sabe para onde vai e corre perigo. Você já experimentou aquela situação de você estar num quarto bem escuro e a luz está apagada e você não sabe onde é a porta? Você fica assim, palpando assim. Já ocorreu alguma vez na sua casa, falta luz, dar um blackout de vez e você sair procurando onde é a porta e você não encontra saída, sai assim palpando? Já aconteceu alguma vez? É mais ou menos isso a vida de alguém que está em trevas. Ela não vê saída para a sua vida. Ela passa a vida inteira assim palpando. Ela não sabe para onde vai, ela está assim perdida, completamente perdida na vida. Todo dia muda de direção. Não tem porta aberta para ela. Mas eu amo Jesus. Porque a Bíblia diz: aquele que me segue não andará em trevas. Alguém aqui já está seguindo Jesus? Só para me saber. Segura sua mão assim para adorar um pouquinho a Ele. A Bíblia diz: aquele que me segue, João 8,12. Quem me segue nunca andará em trevas. Aleluia. Quem me segue nunca andará em trevas. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Jesus se manifestou assim: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas. Então aqui você encontrou a segunda pista, a segunda dica, se você está ou não em trevas. Mas se este é o seu caso, escute isso. Eu tenho uma boa notícia para te dar. A boa notícia é que a partir de hoje você pode seguir Jesus. E Ele vai te livrar do perigo iminente que você se encontra. Ele vai te dar um senso de propósito. Ele vai te dar razão para viver. Ele vai te livrar dos perigos que você corre, inclusive o perigo de ir para o inferno. Ele vai te livrar de toda a opressão, de todo o cativeiro demoníaco. Ele vai te livrar de toda a maldição que foi lançada na tua vida. Ele vai quebrar toda a maldição hereditária que te acompanhava. Ele vai te dar visão, vai te dar direção. Você não vai mais precisar andar em trevas, porque Ele é luz. Jesus é luz. Agora, eu vou te mostrar agora para quem anda na luz. Olha isso aqui. É só você saber se você está na luz ou está nas trevas. Eu falo e você se examina. 1 João capítulo 1, versículo de número 7. 1 João capítulo 1, versículo número 7. Diz assim a palavra: mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão
uns com os outros. Para. Quem está na luz tem comunhão uns com os outros. Ou seja, tem comunhão com seu irmão. Tem comunhão com a sua sogra, tem comunhão com o seu sogro. Tem comunhão com a sua cunhada, com o seu cunhado, com o seu vizinho, com o seu amigo de trabalho. Tem comunhão com o seu cônjuge. Pastor, isso mesmo. Irmão, eu já atendi um caso, eu nunca vou esquecer esse caso, de duas irmãs que moravam no mesmo quarto e há 14 anos elas não se falavam. Não, eu não consigo entender o nosso Deus, não, irmã Deise Maciel. Tu que é psicanalista, me explica isso daí. 14 anos morando no mesmo quarto e não se falavam. Eu já sabia. O que é aquilo. E hoje, depois de pensar, você já sabe o que é. Qual o nome disso? Trevas. Trevas. Olha o que eu fiz. Peraí, minha filha. Hoje, eu já contei isso aqui em outras pregações. Eu falei assim, eu vou orar aqui agora. Porque quando nós oramos, quem se manifesta? O príncipe da luz. É por isso que você tem que orar dentro da sua casa. Porque quando você ora dentro da sua casa, Jesus se manifesta lá. Aí você entendeu por que entendeu, Ítalo? Que eu estou mandando o pessoal ir lá nas empresas. Porque quando a gente ora dentro das empresas, Jesus se manifesta lá. É por isso que você tem que orar em todo ambiente, em todo lugar. Ora lá, porque aonde eu oro, Jesus se manifesta. É por isso que quando eu dava plantão, e eu passei muitos anos dando plantão no EMEC, eu chegava no EMEC, orava lá no meu plantão. Chegava no SAMU, plantão perturbado, atribuloso, atribulado. Pastor, já fala tudo errado. Fala de propósito, esse besta. Eu passei vestibular de medicina. Deixa eu tirar onda aqui agora. Na Federal da Bahia ainda, fica na tua. Eu estudei português, matemática, química, português, redação. Então, eu estava falando o que mesmo? Aí deu ruim agora, gente. O plantão tribuloso. Então chegava aquele plantão atribulado, eu falei assim, em nome de Jesus, todas as trevas caem por terra agora. Acabou. Plantão de paz. A partir de hoje exerce essa autoridade também, amém, queridos? Porque a Bíblia diz assim, vós sois a luz do mundo. Aonde você chega, as trevas têm que desaparecer de lá. Alguém toma essa palavra? Ei, você carrega uma luz que o diabo odeia. É por isso que o diabo te odeia, porque você carrega a luz. Onde você chega, Satanás vai ter que arrumar a bagagem, e bater e retirar de lá. Só vai poder voltar para lá depois que você se retirar do ambiente. Mas enquanto estiver lá, ele vai ter que respeitar a presença de Jesus na sua vida. Irmão, se fosse você, eu já tá rodopiando já, igual o pessoal aqui do Reteté. Eu nem posso fazer essas coisas para não virar meme, eu estou ligado. Deixa eu ir para cá, escuta aqui. Se virar meme para o pastor Joel, Deus castiga, viu? Escuta aqui. Então aquelas duas meninas que elas se odiavam, 14 anos sem falar, eu falei assim, em nome de Jesus, eu dou uma ordem agora a esta barreira de trevas que está colocando inimizade entre essas duas irmãs. Eu ordeno que caia por terra agora, em nome de Jesus. Que é assim, a senha é o nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu ordeno, cai por terra agora essa barreira de trevas. Eu já sabia. O problema foi resolvido. Irmão, uma semana depois, ela me encontrou, ela falou assim, pastor, quando a gente voltou a se falar, foi tão bom, pastor. A gente passou quase a madrugada inteira conversando, e tinha tanto assunto para conversar, a gente perdeu até o sono, conversando a madrugada inteira, pastor, porque Jesus restaurou a nossa amizade, pastor. Aleluia! Esse é o Jesus que nós servimos,
o Jesus que promove reconciliação para aqueles que estão vivendo em inimizade por causa das trevas. É por isso que Deus diz assim: se andarmos na luz, como Ele na luz está, nós temos comunhão uns com os outros. A palavra comunhão, Peterson, tu está estudando bastante. No grego é koinonia, gravou? No grego, comunhão significa koinonia. E koinonia tem alguns significados, eu vou te dar alguns deles. Primeiro, é participação ativa. Significa o seguinte: a partir do momento que eu começo a me relacionar com o meu irmão, eu começo a participar ativamente de tudo que ele está vivendo ou passando. Alguém me entende para dizer amém, gente? Isso é comunhão. Aqui é um sinal de quem está na luz. Segundo, significado de koinonia é compartilhar a vida. É quando existe verdadeiros relacionamentos entre irmãos, entre amigos, ao ponto de você exercer na sua vida, no dia a dia, o que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 12, versículo 15. Alegrai-vos com os que se alegram, e chorai com os que choram. Ei, se você anda na luz, é assim, o natural é esse: a tua alegria é a minha alegria, a tua vitória é a minha vitória. Quando você celebra, eu me alegro, eu faço festa também. Quando tu vê alguém do tipo, quando tu tem uma vitória, ele fica com dor de cotovelo, com inveja, sabe desejando teu mal, essa pessoa não está na luz. Ei, e está assim de gente que não suporta ver você crescendo, prosperando, se dando bem na vida. Em vez de celebrar, ele fica com dor de cotovelo, com inveja de você, querendo teu mal. Mas quem está na luz, não. Quem está na luz é assim: quando vê você vencendo, comemora, faz festa, se alegra. Uau, que bom, que Deus respondeu às minhas orações. Eu estava orando para que ele passasse no vestibular. Não tem vestibular mais não, no Enem. Para que ele passasse lá no Enem. Eu estava orando para que ele conseguisse aquela melhoria lá na sua vida, na sua empresa. Eu estava torcendo por isso. Cutuca o irmão está perto de você e diz assim: a tua alegria é minha alegria, tua vitória é minha vitória. Agora diz assim, ó: a tua luta é a minha luta. E assim, aquilo que te faz sofrer, a partir de hoje, me fará chorar. E assim, a tua causa, a partir de hoje, não é a tua casa não, gente, a tua causa, a partir de hoje, me fará orar, jejuar, interceder, até que Deus te dê vitória completa. É isso aqui. Isso é evangelho de Jesus, gente. Isso é comunhão. Comunhão é compartilhar a vida. Em terceiro lugar, comunhão é parceria, é aliança espiritual. Não sei se você lembra da história de Ruth e Noemi. Noemi tinha 2 filhos. Uma casou e os 2 filhos, os 2 morreram. E uma das noras de Noemi, a Ruth, foi convidada pela sua antiga sogra a ir embora e procurar um outro marido. Isso significava dizer, quase que não sai. Isso significava dizer que Noemi ficaria desamparada. Sabe o que foi que Ruth disse? Quando Noemi insistiu que ela fosse embora, Ruth diz assim: não insista para que eu a deixe, nem me obrigue a não a segui-la, porque aonde quer que você for, irei eu,
e aonde quer que pousar, ali pousarei eu. O seu povo é o meu povo, o seu Deus é o meu Deus, e aonde quer que você morrer, morrerei eu, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue se outra coisa que não seja a morte me separar de você. Isso é parceria, gente. Aonde estão aqueles que vivem na luz, ao ponto de dizer: eu tenho uma parceria contigo, eu não abro mão da sua vida, a gente vai lutar junto, a gente vai chorar junto, a gente vai orar junto, eu tenho uma aliança espiritual com você, eu não abro mão de você, a gente está junto até o fim. Aonde está aqueles que andam na luz e têm comunhão verdadeira? Em quarto lugar, comunhão é ter algo em comum. Atos 2,42 diz que os irmãos da igreja primitiva, eles perseveravam, olha, na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão. O verso de no 44 diz assim: todos os que criam estavam juntos, tinham tudo em comum, vendiam as suas propriedades e fazendas, repartiu com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Ei, um dos sinais de que alguém verdadeiramente está na luz é isso aqui: é ter um coração generoso. Avareza é um sinal de alguém que ainda está em trevas. A partir do momento que ele está na luz, automaticamente vem esse espírito generoso. Uma das razões que nos move compartilhar alimento para aquele que dele precisa, através do nosso mercado solidário, é isso aqui, gente. É compartilhar um pouco com aquele que nada tem, ou que pouco tenha, ou que precisa. E aqui a gente ajuda tantos de fora, olha, presta atenção, a gente ajuda tantos de fora, mas também a gente, sobretudo, ajuda os de dentro. Não faz sentido um negócio desse. Não faz sentido a gente ajudar a gente que está na droga, no álcool, no vício, gente que nem o seu nome, sabe? Gente que às vezes nem gosta da igreja evangélica, gente que até fala mal de pastor. A gente ajuda, não tem problema. É fazer o bem sem olhar quem. A gente ajuda, tranquilo, tranquilo. Independentemente do credo religioso dele, da sua opção socioeconômica, não importa, a gente ajuda. Mas sobretudo a gente tem que ajudar, sabe o quê? Os domésticos da fé. É por isso que Deus tem te abençoado tanto, porque através das suas ofertas a gente está conseguindo ajudar cada vez mais pessoas. Alguém me tem para dizer amém, gente? Quinto lugar, comunhão é interdependência. Sabe o que é isso, gente? Eu preciso de você e você precisa de mim. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 27, diz assim: vocês são o corpo de Cristo, e individualmente membros deste corpo. O que Paulo está dizendo aqui é: sozinho você não é nada, é apenas um membro. E detalhe, tá? Nenhum membro consegue sobreviver fora do corpo. Essa doutrina maligna, satânica, de crente desigrejado, é uma das estratégias de Satanás para atacar a igreja, para manter membros isolados. E eu nunca vi um membro isolado que não tem comunhão com o corpo de Cristo, que é a igreja, ser espiritualmente saudável. Detalhe, é questão de tempo, vai entrar em um processo de morte espiritual. É por isso que o diabo faz de tudo para você não congregar. Já observou que no dia de culto vem lutas que não é normal? Vem situações assim no seu ouvido: fique em casa. Você está cansado? Fica na cama um pouquinho mais. Ei, essa voz
com certeza não é a voz do Espírito Santo. Mas de repente você nem sabe. Você já está no banheiro tomando um banho, bota uma roupa, já está no carro dirigindo, já chamou o Uber, o ônibus, não sei como é que tu vem. Daqui a pouco você já chegou. Quem foi que fez isso? O querido e amigo Espírito Santo. Mais uma vez o laço quebrou e você escapou e você chegou aqui. Sabe por quê? Porque tem uma obra maravilhosa que Ele quer fazer na sua vida hoje aqui, para a glória do nome de Jesus. Segundo sinal de alguém que está na luz: todo aquele que está na luz é purificado do pecado. Deus diz: se andarmos na luz, como na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Sabe o que é isso? Se você anda na luz, o sangue de Jesus te purifica de todo pecado. Aquele que escolhe viver em trevas, ou seja, que mantém os seus pecados ocultos, jamais encontrará o perdão de Deus por meio do sangue de Jesus. Jamais. O sangue de Jesus não lava pecado oculto. Para ser perdoado, o pecado precisa ser confessado. Provérbios 28:13 diz: o que encobre, o que oculta as suas transgressões, nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. 1 João capítulo 1, versículo 9 diz: se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E confessar aqui, gente, é reconhecer sem dar justificativas. Isso é confessar. Confessar é quando você reconhece os seus pecados diante de Deus e não dá justificativa. Senhor, eu pequei, eu fiz o que é mal aos teus olhos, perdoa-me, lava-me. A gente confessa para Deus nossos pecados para ser perdoado. E o salmista Davi disse em Salmo 32, do 3 ao 5, ele fala assim: enquanto eu me calei, enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor secou como o calor do verão. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Então você precisa, nós precisamos confessar a Deus os nossos pecados para ser perdoado. E precisamos confessar uns aos outros. Como diz Tiago 5,16. Na NVI diz assim: confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. É você confessar o seu pecado para alguém que tem autoridade espiritual e pede para ele orar por você, para que você seja liberto do pecado. Essa palavra curado aqui no grego é sozo, é ser liberto do pecado. Eu quero concluir essa mensagem falando para você que, em terceiro lugar, quem está na luz tem comunhão com Deus. A Bíblia diz que Deus é luz, 1 João 1,5, que Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com Deus, mas andamos nas trevas, mentimos, não praticamos a verdade. Entenda isso. Se você quiser andar com Deus, você vai precisar tomar uma decisão e dizer: Senhor, tira-me, sozinho eu não consigo, tira-me das trevas e me transporta para a tua luz hoje mesmo. Fique de pé, por favor, que eu quero orar por você. Ninguém consegue sair sozinho. Eu preciso repetir isso mais uma vez. Ninguém consegue sair sozinho de um cativeiro espiritual.
de um cativeiro de maldição, de um cativeiro de pecado, de um cativeiro de opressão. Mas hoje a mão de Deus pode te transportar, te mudar de reino. E só a mão de Deus pode fazer isso. Mas a mão de Deus só alcança aquele que é humilde. A Bíblia diz que Ele resiste a soberbo e dá graça aos humildes. Ele trata como nós não, Ele nos trata como nós não merecemos quando a gente se humilha. E se humilhar é pedir ajuda, reconhecer fraqueza, reconhecer o seu pecado. Entenda isso, querido. Deus não nos chamou para viver em trevas. Ele nos chamou para andar em comunhão com Ele. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 9, diz: fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho, Jesus Cristo. Você não foi chamado para viver em trevas, você não foi chamado para frequentar uma igreja, você foi chamado para ter comunhão com Jesus. O impressionante é que é Ele que quer ter comunhão com você, é Ele que quer ser teu amigo, é Ele que quer ser teu parceiro. Isso é tão verdade que Apocalipse capítulo 3, versículo 20, a Bíblia diz que assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa, com ele cearei e ele comigo. Cear ali é: eu quero ter comunhão contigo. Só abre a porta para mim entrar. Não importa como está a sua casa hoje. Talvez a sua casa hoje está quebrada. Eu até postei um vídeo ilustrativo sobre essa realidade espiritual. Uma vida sem Jesus é como uma casa abandonada. As portas são arrombadas. Há lixo e bagunça por toda parte. Há sujeira por toda parte. Mas quando alguém diz: Senhor, pode entrar, a casa é sua. Não importa como esteja a sua vida hoje, Ele entra. E a primeira coisa que Ele faz é: Ele te purifica. Ele vai purificando, e vai tirando todo o lixo, toda a sujeira. E depois que Ele faz isso, Ele começa a colocar as coisas em lugar. E hoje Ele quer fazer isso na vida de alguém que humildemente diz: Senhor, eu preciso da sua luz. Eu preciso da sua ajuda. Salva-me do perigo iminente que eu estou vivendo. Tira-me dessa condição espiritual, desse cativeiro espiritual que eu me encontro. Eu reconheço, Jesus, que eu preciso do Senhor. Tu és a luz. Brilha hoje a tua luz na minha vida. Eu quero a tua presença na minha vida, Jesus. Jesus só vai entrar na sua vida se você disser com um sim para Ele. Ele já está batendo na porta do seu coração e está dizendo assim: deixa eu entrar. Deixa eu orar pela sua vida. Antes de você vir aqui no altar. Senhor, aqui há pessoas em diferentes estágios, em diferentes condições espirituais. Alguns já estão na luz, outros precisam estar nesse lugar. Alguns já estão vivendo uma vida abençoada, mas outros estão vivendo atormentados. Mas esse meu irmão, essa minha irmã ouviu a sua palavra. E a tua palavra é como martelo que esmiuça a penha.
é como o fogo que arde o nosso coração. Quebra agora, Senhor, todo o cativeiro espiritual. E liberta esse meu irmão, essa minha irmã, que precisa de um socorro do Senhor. Essa pessoa andava clamando, a sua alma andava aflita, clamando: quem pode fazer alguma coisa por mim? Por que eu nasci? Tenha misericórdia, tenha piedade de mim, Senhor. Eu te peço que hoje mesmo o Senhor faça essa obra na vida de cada uma dessas pessoas, atraindo-as ao teu altar. Eu te peço, Pai, envia anjos agora nesse lugar para trabalhar em favor de cada um dos teus filhos que precisa desse toque libertador do Senhor. Você é bem-vindo aqui. É isso que você precisa dizer para Jesus. A casa é sua, pode entrar, me esvazio de mim. Aleluia. Me esvazio de mim. Escuta aqui para um pouquinho. Aonde está a primeira pessoa que nessa noite vai dizer isso para Jesus? Senhor, Tu és bem-vindo na minha vida. Sai do seu lugar, vem aqui no altar que eu quero orar por você. Pode vir, porque hoje é noite de salvação. Deixa eu abençoar. Deixa eu orar por você. Vazios de mim. Deixa eu orar pela sua vida. Eu sou também? É vocês dois? Só ela? Senhor, a tua filha veio no teu altar porque ela está dando boas-vindas a Jesus. O Espírito de Deus hoje te toca. E tudo que está fora de lugar, Ele vai colocar no devido lugar. Toca agora, Jesus, com teu poder. Receba agora o toque de Jesus. Aqui não são as minhas, são as mãos de Jesus te tocando. Receba agora uma descarga de poder que vai colocar em lugar tudo que está fora de lugar. Receba agora luz. Haja luz na tua vida. Haja luz na tua vida. Eu ministro agora o poder de Deus sendo liberado através das minhas mãos sobre a tua vida. Receba luz agora. Os anjos, Senhor, começam a trabalhar em favor da tua vida a partir de agora. Receba esse toque de Deus agora, em nome de Jesus. Eu quero que a igreja esteja orando também comigo, por favor. Somente continue orando, continue orando, continue orando. Senhor, toca também o teu filho. Toca agora o teu filho, Senhor. Toca agora, Senhor, o teu filho. Ele está se humilhando, dizendo: Senhor, me toca. Porque só basta um toque do Senhor e a vida volta ao lugar. Receba a vida de Deus. Receba a vida de Deus. Receba a vida de Deus. O Senhor está te dando vida. Aonde havia morte, eu declaro haja vida. Aonde havia trevas, eu declaro haja luz. Onde havia maldição, o Senhor transforma a maldição em bênção a partir de agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero que a igreja continue orando. Canta. Jesus. Você pode fazer essa declaração hoje. Esta casa é sua casa. Nós deixamos ela pra você. Jesus, apareceu.
hoje com a presença dele. Que o teu nome cresça. As trevas têm que sair. Mas para as trevas sair, Jesus precisa entrar na tua vida. Jesus quer hoje entrar na tua vida, mudar a tua história. Aonde está a terceira pessoa para Jesus? Enquanto alguns oram, outros cantam. Enquanto uns cantam, outros oram. Porque enquanto você ora, Jesus salva. Você sabe que é assim. Eu quero que você continue orando. Aonde está a terceira pessoa para Jesus que hoje ouviu a voz dele te chamando? Você começou a sentir hoje algo no seu coração que antes você nunca sentiu. Isso é Jesus te chamando. Ele está te chamando para ter comunhão contigo. Ele quer entrar hoje na sua vida. Hoje é o dia que Ele marcou para te resgatar, para te tirar do domínio das trevas e te trazer, para te transportar para o reino da luz. É hoje o dia que Ele marcou na agenda do céu para te restaurar, para te libertar, para te perdoar, para te salvar. Aonde está a terceira e a quarta pessoa para Jesus? Eu quero orar por você. Eu preciso impor as minhas mãos sobre você. A transmissão do poder de Deus é por meio das mãos. Claro, você poderia aceitar Jesus no seu lugar, poderia, mas você não ia receber a oração com imposição de mãos. É por isso que eu estou chamando você aqui no altar. Saia do seu lugar agora e venha para a presença de Deus. Eu quero orar pela tua vida agora. Jesus está te chamando para isso. Eu quero que a igreja esteja orando. Eu não vou me alongar porque eu preciso concluir o culto. Mas eu sei que tem mais gente para Jesus salvar hoje aqui. Eu quero que a igreja esteja orando. Quem puder orar, começa a orar em línguas aí. Começa a clamar ao Senhor. Começa a orar ao Senhor. É um momento de batalha espiritual. Porque Satanás não quer que você tome essa decisão. É porque essa decisão pública quebra cadeias espirituais. Essa decisão pública rompe cativeiros espirituais. Se você confessar Jesus diante dos homens, Ele vai te confessar também diante do Pai. É preciso confessar Jesus. É preciso confessar Jesus. É preciso confessar Jesus. Eu preciso concluir. Pai, disse: se hoje ouvir a voz do meu Espírito, não endureça seu coração. Você quer passar o resto dos seus dias como você está? Você quer passar o resto dos seus dias como você está? Coloca a mão no seu coração, filhos. Repete comigo essa oração, por favor. Assim, bota a mão no seu coração. Diga assim: Senhor Jesus, eu venho a Ti e reconheço que eu cometi alguns erros na minha vida, alguns pecados, mas hoje eu Te peço perdão. Lava-me com o Teu sangue. Senhor Jesus, purifica-me com o Teu sangue. E hoje eu digo sim ao Teu chamado. Se é verdade que o Senhor me chamou para ter comunhão contigo, eu quero desfrutar o que poucos tiveram o privilégio de desfrutar. Escreve meu nome no livro da vida e coloca em mim a alegria da Tua salvação. A partir de hoje, Tu és o meu Senhor e o meu Salvador. Até o último dia da minha vida, eu terei uma aliança inquebrável com o Senhor. Ajuda-me, Senhor. Receba essa graça agora em nome de Jesus. Eu os abençoo agora, em nome de Jesus. A partir de hoje é um novo dia, é uma nova história, é uma nova criatura, e vocês vão contar testemunho do que Ele vai fazer na vida de vocês. Todo fardo é arrancado hoje e vocês vão viver liberdade espiritual em Cristo Jesus. Vocês vão contar o testemunho para que muita gente ouça o que é que acontece quando alguém vem aqui no altar.